Olá, amados amigos e amados irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje começamos com a nossa série de atualizações proféticas sobre os eventos finais, ou por outras palavras, eventos escatológicos. E como o primeiro dia, eu trago a lição número 1, que tem como tema o juízo de Deus. Antes de avançar com este tema, convido-vos a orarem comigo. Vamos orar. Senhor Deus que habita nos altos céus, queremos te agradecer em nome de Jesus Cristo por teu amor e por esta grande oportunidade que o Senhor cria para aprendermos a sua palavra. Neste momento, convidamos o seu Espírito, o Espírito Santo, para que nos seja o instrutor, que nos instrua na sua palavra. E que esta mensagem alcance os corações de todos aqueles que estão desejosos de aprenderem um pouco sobre o seu amor. Que alcance a todos aqueles que precisam de ouvir esta mensagem. E quero te pedir que o Senhor possa abençoar de forma especial a todos aqueles que me contemplam neste momento e que o Senhor também abençoe a todos aqueles que me contemplarão. Por favor, Pai, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados irmãos, o juízo divino é um tema muito importante que nós encontramos na Bíblia e que precisa de ser compreendido com profundidade. Embora há pessoas que criticam aqueles que pregam a mensagem de julgamento e têm dito que o mais importante é crer em Jesus Cristo, porque todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo não passarão pelo julgamento. Amigos, esta ideia é equivocada. E qual é o texto que eles utilizam para poder suportar esta ideia? Utilizam o livro de João, capítulo 5, verso 24, que diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Este é o texto que tem utilizado muitas vezes para poderem se defender. Contudo, tem utilizado de forma inapropriada. Provavelmente terão tido uma má compreensão deste texto. Porque a Bíblia diz que quem ouve a minha palavra e aquele que crê em mim não entrará em condenação. O que é que isto significa? É importante compreendermos, amados amigos, que a palavra condenação, ou por outras palavras, julgamento, nós a encontramos, então ela provém do grego, lesse, crisis. E esse crisis significa o quê? Condenação. E quando se fala em condenação, ninguém passa por uma condenação ou absorção se não tiver passado pelo julgamento. Então não existe essa questão de que a pessoa, o importante é ouvir a palavra de Deus. Então imagina aquela pessoa que simplesmente ouve e depois não pratica. Não faz sentido. Então ninguém é condenado ou é absorvido se não tiver passado pelo julgamento. Então todos nós, é importante lembrarem isto. Todos nós um dia devemos passar e deveremos passar pelo juízo de Deus. O livro de Eclesiastes, capítulo 12, o verso 13 e 14, diz exatamente isto. Leiam comigo. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Além deste texto, nos encontramos outro que está no livro de 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 10, que também diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ainda temos outro texto que suporta ainda esta ideia de que todos nós devemos passar pelo julgamento divino. O livro de Mateus capítulo 12, verso 36 e verso 37 dizem o seguinte: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar contas no dia de juízo. Verso 37, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, com base nestes textos, nós conseguimos compreender claramente que todos nós um dia deveremos passar pelo julgamento divino. E atenção, amados amigos, o julgamento divino, neste momento que estou a falar, está a decorrer. Depois vou apresentar aqui a descrição dos 3 juízos que devem acontecer. Então, a coisa mais importante que deve ficar aqui é que todos nós deveríamos passar pelo juízo divino. E quando nós falamos de juízo ou simplesmente o julgamento, aparece na nossa mente uma ideia de uma sala enorme, onde está lá o juiz, onde está o advogado, onde está o réu, neste caso o acusado, onde está o acusador, onde está lá a norma que se utiliza no juízo e onde também está lá o nosso advogado. Amados amigos, é importante compreendermos aqui que, de acordo com a Bíblia, nós temos, porque o esquema de julgamento que existe no mundo hoje é uma cópia do que existe no céu e do que o Senhor Deus tem estado a fazer no reino celestial. Contudo, é importante compreender que, de acordo com a Bíblia, o juiz neste julgamento divino, neste momento, é o Senhor Deus. Como diz o livro de Daniel capítulo 7, a partir do verso 9 até 10, encontramos a descrição lá apresentada, que diz o seguinte: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente manava e saía de diante dele.
Milhares e milhares o serviam, milhares de milhares o assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Com base neste texto, conseguimos compreender que quem se assentou para começar com o juízo é o Senhor Deus. E perceba uma coisa, este juízo que está a acontecer neste momento, ele está a acontecer por causa dos anjos. Olha, se o Senhor Deus conhece todos nós e sabe o que a gente faz e sabe qual é o nosso fim, por que haveria necessidade de se fazer um julgamento? Se ele já conhece o fim de cada um. Por quê? Atenção, este julgamento que neste momento está a acontecer por causa dos anjos. Esses milhares e milhares que o assistiam. Por quê? Quando o inimigo de Deus se rebelou diante de Deus, ele mentiu diante dos anjos. Ele disse que Deus era mau. Porque que havia colocado uma orientação para que eles pudessem obedecer, uma vez que eles são santos. E houve separação no céu, porque alguns acharam genial a ideia do Lúcifer e outros viram não fazia sentido. Porque se ele é Deus, foi quem nos criou, ele sabe o que está a fazer. Se ele coloca esta orientação para a gente observar, é porque ele sabe o que está a dizer, é porque ele sabe o que está a fazer. Então, nós continuamos com Deus. Então, o inimigo foi expulso do céu para o universo. Ele tentou inviabilizar os planetas que o Senhor Deus teria criado, mas o único planeta que cedeu foi o nosso planeta, o planeta Terra. Adão e Eva acabaram cedendo e caíram no pecado. Estamos nesta condição que nos encontramos hoje. E por conta disso, os anjos no céu ficaram em dúvidas a respeito do caráter de Deus. Será que Deus era justo? Por que expulsou Lúcifer? Então pode ser que ele tinha razão. Então o Senhor Deus deixou o Lúcifer, até com todo o poder que ele possui, não é? Para que os anjos pudessem confirmar que na verdade entre Deus e Lúcifer, quem era justo e quem tinha razão era o próprio Deus. E o juízo está sendo feito por causa dos homens, onde o Senhor Deus deixa o espaço para cada um poder escolher a quem quer servir. Não é? E o que passa pelo juízo de Deus são os nossos atos, aquilo que nós fazemos. Por isso a Bíblia diz que quer seja, pode ser bom ou mau. Na verdade, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, aquilo que nós fazemos com a nossa mente, a forma como nós pensamos, o que nós gostamos de fazer, será que isto dignifica ou glorifica a Deus? Então isto passa necessariamente pelo juízo divino. Então, a estrutura do juízo, juízo é esta. Nós temos lá Deus como juiz. Não é? O livro de Salmos também atesta isto. Salmos 56, verso 8, diz o seguinte: Tu contas as minhas vagueações, pões as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? E aqui lemos o livro de Daniel, compreendemos este assunto dos livros, não é? Quando se diz livro, nós conseguimos compreender pela palavra de Deus que se trata de um sistema de registro, não é? Um sistema que o Senhor Deus utiliza para poder controlar ou para poder observar aquilo que nós temos feito, para registrar cada ato que nós temos estado a praticar. E a Bíblia nos menciona aqui um livro chamado Livro da Vida, outro livro chamado Livro da Morte, outro livro é o Livro das Obras. No Livro da Vida estão escritos os nomes de todos aqueles que hoje dormem em Cristo e todos aqueles que aceitam Jesus hoje e andam como Ele orienta. No Livro da Morte estão os nomes primeiro do Lúcifer, dos seus anjos e de todos aqueles que morreram em Satanás. Apenas os que morreram em Satanás. Finalmente, no livro das obras, nós encontramos lá registrados todos os nossos atos. Estão registrados no livro das obras todos os nossos atos, aquilo que nós praticamos todos os dias, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, tudo, quer seja bom ou mau, é registrado nos livros do céu. É um sistema automático de registro. É necessário compreendermos a mensagem de juízo. Aquilo que nós fazemos com o nosso corpo tem sido observado e registrado. Então, além do juiz, nós temos o réu. Quem é o réu diante do juízo? De acordo com a Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, diz o seguinte: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5, verso 12, diz também o seguinte: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos nós pecamos. E quem morreu no juízo é o homem. Por causa do quê? Por causa dos seus pecados. E por causa dos seus atos. E quem é o acusador diante dos nossos irmãos e diante de Deus? Vamos ler juntos o livro de Apocalipse, capítulo 12, no verso 10. Diz o seguinte: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força é o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O acusador dos nossos irmãos é o próprio Satanás. Então, aqui no verso 10, nós encontramos a descrição do episódio da expulsão de Lúcifer do céu. Este Lúcifer, Satanás,
é o acusador dos nossos irmãos. É o nosso acusador diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Nos acusa todos os dias, de dia e de noite, diante de Deus e diante dos anjos celestiais. Nos acusa por causa dos nossos atos. E temos outro elemento no juízo. A norma que o Senhor Deus utiliza no julgamento. Tiago 2, verso 10 a 12, diz o seguinte: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falar e assim proceder como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Então o que o Senhor Deus utiliza como regra ou como norma no juízo ou no julgamento é a sua lei, a sua palavra. Não é? Mas há um fator muito interessante que eu gostaria de observar neste ponto. Muitas vezes o livro de Tiago, capítulo 2, verso 10, tem sido muito mal aplicado, até pelo povo do Advento. Porque muitas vezes utiliza-se esse texto para apontar apenas aqueles que não guardam o sábado. Mas não é assim como deveria ser. A Bíblia diz, aquele que diz para não matar, é o mesmo que diz para não adulterar. E este que disse para não matar e não adulterar, é o mesmo que diz que temos que guardar o sábado. Claro, muitas vezes nós utilizamos só este texto para aqueles que não guardam o sábado, aqueles que guardam o domingo. Amigos, que haja bons modos para poder mostrar aos outros, nossos amigos, que não conhecem esta verdade, que o sábado é o dia que o Senhor Deus estabeleceu para nós descansarmos. Que haja bons modos para mostrar a eles. Eles não são tão duros assim por não poderem compreender. Um e outro pode ter má compreensão, porque o pastor dele disse, não é? Porque o pastor dele, ele aprendeu assim. Então que haja bons modos para poder ensinar esta pessoa que o sábado é o dia que o Senhor Deus estabeleceu para nós podermos descansar. Contudo, eu queria lembrar a todos aqueles meus irmãos que este texto não se aplica apenas para aqueles que não guardam o sábado, por mais que eles estejam a cometer este erro, mas precisam de ser explicados para conhecer esta verdade, e eles não são tão duros assim para não aceitar esta mensagem. Há muita gente sábia e inteligente que anda por ali, que quando você mostrar com evidências que o sábado é o dia que o Senhor Deus estabeleceu para nos descansarmos, não tem dificuldade em aceitar esta verdade. Só que, algumas vezes, a forma como levamos esta mensagem para as outras pessoas é que pode criar situações para que a pessoa não aceite. Não importa se você guarda o sábado. Você pode guardar o sábado, mas se adulterar, você é o culpado. Você também tem que ser julgado por causa da transgressão, porque adultério está nesta lei, onde está o sábado. Adultério está nessa lei, onde está a falta de honra. Quando nós não honramos os nossos pais, nós também somos culpados. Quando nós matamos, mesmo guardando o sábado, somos culpados. Aí não há tréguas. Todos temos que passar pelo julgamento. Não importa se guarda o sábado, não importa se guarda o domingo. Para quem guarda o sábado, há outros pecados que se calhar a pessoa comete. Tem que passar pelo juízo. Para quem guarda o domingo, há outros pecados que a pessoa comete. Tem que passar pelo julgamento. Então, amados amigos, o Senhor Deus utiliza a sua lei para poder julgar ao homem. E o livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1 até 17, apresenta de forma tão clara os 10 mandamentos. De forma tão clara a lista dos 10 mandamentos. No verso 1 até 2, encontramos o Senhor Deus a dizer que eu sou aquele que vos tirou da terra do Egito. E a partir do verso 3, o Senhor Deus diz para não ter outros deuses. Não é? Não tereis outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não fareis para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento: não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar, para guardar o sábado. O quinto: honra teu pai e tua mãe. O sexto: não matarás. O sétimo: não adulterarás. O oitavo: não furtarás. O nono: não testemunharás falsamente, ou não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. O décimo: não pode cobiçar a coisa do teu próximo. Não é? Esta é a norma que o Senhor Deus utiliza no julgamento. Então ficou o recado. Contudo, este julgamento não significa que nós somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Então esta é a norma que o Senhor Deus utiliza. Uma coisa muito importante que eu gostaria de lembrar também a vocês. No julgamento, nós temos um advogado, que é o filho do juiz. Quem é? Jesus. O livro de 1 de João, capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus, o justo. Amém, amados amigos. Nós temos como advogado o filho do juiz. E este filho de juiz sempre luta e intercede a favor de nós. Nunca vai estar contra nós, assim como Lúcifer é contra nós. Não, nunca. Jesus sempre vai estar a favor de nós. A coisa mais importante que nós precisamos de fazer é de nos lembrar que nós somos pecadores. Não precisamos de viver na prática do pecado, sim. Precisamos de nos arrepender do nosso pecado. Precisamos de decidir deixar este pecado. E diante de Deus, diante de Jesus Cristo, dizer: Jesus, eu sou miserável pecador. Eu quero que o Senhor me perdoe. E sinceramente me perdoe.
e nós decidirmos também deixar este pecado. Jesus Cristo é o nosso advogado, filho do juiz. Como é que você acha? O que é que você acha que pode vir a acontecer aqui? Tendo o filho do juiz como nosso advogado? Você acha que o pai poderia recusar o caso do cliente do filho? Não, eu não acredito nisto. Em nenhum dia o pai rejeitaria o caso do cliente do seu filho. O filho defendendo o seu cliente. Então como é que Jesus Cristo nos defende? Por exemplo, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, quando nós vamos diante dele e apresentamos as nossas faltas diante de Deus, o que acontece é que Jesus Cristo vai lutar por nós. Ele simplesmente vai levantar as suas mãos e dizer: Pai, o meu sangue, eu morri por ele. Ele reconheceu sim, está verdadeiramente arrependido, está convertido. E este decidiu deixar o seu pecado, não vai cometer mais. Pai, perdoa-lhe. Eu posso estar a falar para alguém que se calhar já está há muito tempo pensando que Deus não pode resolver o seu caso. Não, não pense nisto. O seu caso não é um caso sem solução. A solução do seu problema, a solução do seu pecado é Jesus. Não importa o quão longe você tenha ido, a solução para o seu pecado é Jesus. Satanás que gosta de viver a mencionar os pecados das pessoas, fazê-las pensar que Deus não pode interceder por ela. Satanás que gosta de fazer pensar, é que gosta de colocar na sua mente que Deus não pode te perdoar. É Satanás que gosta de levar isto para a sua mente. Ele gosta de levar as pessoas a pensar que Deus não pode perdoar os nossos pecados. É Satanás que faz este trabalho. Mas nós temos um Jesus, o Filho do Juiz, que intercede por nós. E que luta por nós dia e noite. Pois bem, amados amigos, eu posso estar a falar com alguém que se calhar está a pensar que o Senhor Deus não lhe pode mais perdoar. Não, não pense nisto. Deus pode te perdoar. O mais importante é que você vá ao encontro dele. Apresente-se diante dele, como diz o livro de Hebreus capítulo 4. A partir do verso 13 a 16. Temos um sumo sacerdote diante do Pai. Um que viveu entre os homens como um homem, mas não pecou em nenhum dia. E este sumo sacerdote está a interceder por nós. E ele nos convida, diz: vem com confiança ao trono da graça. Não tenha medo, vem. E apresente o seu caso. Jesus Cristo está de mãos abertas para te receber e perdoar o seu pecado. E purificar o seu pecado, torná-lo limpo como a pura lã. Estamos a viver um tempo de julgamento. Estou a falar para alguém que se calhar não tinha esta informação. Não sabia disto e passou a saber. Tome a decisão de seguir a Cristo de forma justa e fiel. Existem vários textos na Bíblia que indicam que antes de Cristo voltar a este mundo pela segunda vez, este julgamento vai ter que acontecer. O juízo vai ter que acontecer. E está acontecendo neste exato momento. O profeta Daniel fala de juízo. O João escreve lá em Apocalipse a respeito do juízo. Então toda a escritura, amados amigos, nos ajuda a compreender que um dia o homem vai ter que passar pelo juízo divino. Nós como seres humanos vamos passar pelo juízo divino. Não importa, todos nós deveríamos passar pelo juízo divino. Então existem vários textos na Bíblia que indicam que todos nós deveríamos passar pelo juízo divino. Mas não tenha medo de passar pelo juízo divino. Existem pessoas que têm medo de passar pelo juízo divino. Não tenha medo. Porque o juiz é Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. E o advogado é Jesus. O nosso Redentor, aquele que morreu na cruz de Calvário pelos nossos pecados. O nosso mantenedor. Não tenha medo de passar pelo juízo. E nós conseguimos compreender que existem condições para passar de juízo. Para poder dar o reino dos céus. Precisamos de ser perfeitos. Assim como Jesus é perfeito. Para entrar no reino dos céus, temos que ficar sem nenhum pecado. E eu estou a falar para alguém que se calhar hoje pecou várias vezes. Para alguém que todos os dias peca, nem eu peco. Então como é que iremos ao céu? Porque a condição é esta, para entrar no céu temos que ser perfeitos. Não temos que ter nenhum pecado, mas não estamos manchados de pecado. Como é que nós entraremos lá? Jesus. Jesus nos justifica. Precisamos de ser justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Somos salvos pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras. As obras são fruto da salvação que já obtemos ou já recebemos da parte de Cristo. Somos salvos pela fé que nós temos neste Jesus amoroso, neste Jesus que nos salvou, neste Jesus que nos criou. Contudo, queria lembrar a vocês que a primeira fase de julgamento é esta que eu acabei de mencionar aqui. Contudo, o julgamento acontece em 3 passos sucessivos. O primeiro
É este que eu apresentei, o juízo pré-advento, ou juízo de investigação. E este juízo justifica o caráter de Deus diante dos seres celestiais, como eu teria dito, diante dos anjos. E é realizado antes que Jesus Cristo volte a esta terra. Antes de Cristo vir a este mundo. É realizado este juízo. Antes de Cristo vir pela segunda vez, é realizado este juízo. E o segundo juízo é o juízo de comprovação, ou simplesmente confirmação. Este juízo justifica o caráter de Deus diante dos remidos, porque vai acontecer durante o milênio, quando nós estivermos nos céus com Jesus Cristo. Durante o milênio vamos realizar este julgamento. Para o quê? Para comprovar o porquê de algumas pessoas que esperávamos que estivessem lá não estarem. E no céu nós teremos mais ou menos 3 surpresas. A primeira é nós estarmos lá, porque não esperávamos que a gente estivesse lá. Não esperávamos. Estamos aqui. Oh, louvado seja Deus. A segunda surpresa é de nós estarmos lá e encontrarmos com pessoas que nós não esperávamos que estivessem lá. Por isso há um perigo em pensar, amados amigos, quando alguém morre, ou por exemplo quando está vivo, em pensar e determinar que este aqui no céu não vai. Este jamais irá para o céu por causa do que ele faz. Não, é errado. Porque é um segredo que o homem não conhece que Deus faz. O segredo é a salvação. Como Deus salva as pessoas, o homem não sabe. É um mistério. Assim como o pecado é um mistério. Porque tentar explicar a origem do pecado e tentar justificá-lo, como a irmã White diz. A morte também é um segredo terrível. Ninguém compreende como é que a coisa funciona. Mas a Bíblia apresenta-nos alguns detalhes de como é que as coisas funcionam. Mas são coisas misteriosas que o homem não pode compreender de qualquer jeito. Então este julgamento vai acontecer no céu. E a terceira surpresa é o fato da gente estar lá e não encontrarmos as pessoas que esperávamos que estivessem lá. Grandes pregadores, alguns deles não estarão lá. Grandes anciãos, grandes pastores, alguns deles não estarão lá. Grandes membros influentes, alguns deles não estarão lá. Por quê? Existem pessoas que têm uma vida dupla. Posso estar a falar para alguém que se calhar tem este estilo de vida. Se você tem esse estilo de vida, deixe, meu irmão. Este é o espaço que Deus te dá antes que a graça fez, para que você possa entregar sua vida a Jesus e deixe esse estilo de vida que você hoje está a viver. E este julgamento de comprovação, nós encontramos a descrição lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, mesmo no livro de 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 2 e 3, o livro de Judas, verso 6, porque tem um único capítulo, não é? Nós encontramos a descrição disso. Nós encontramos esta atividade que os remidos estarão a fazer. Remidos são aqueles que serão salvos, ou os salvos. Então, por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, eles serão levados ao céu e ali farão este julgamento. E o último julgamento que vai acontecer é o julgamento de execução final. Este justifica o caráter de Deus diante de todos os seres criados, até mesmo os injustos. E este julgamento de execução nos encontramos lá descrito no livro de Isaías, capítulo 45, verso 23, quando diz assim: por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. E o Apocalipse capítulo 21, mais para baixo, descreve que depois do milênio, todos que morreram em Satanás serão ressuscitados para serem destruídos para todo o sempre, jamais existirão. Romanos capítulo 14, verso 11 diz assim: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus. É importante compreendermos aqui que hoje, por mais que existam algumas pessoas que não querem se redimir diante de Deus, um dia vão se redimir diante de Deus. Então a mensagem de juízo é muito importante e ela precisa de ser compreendida com profundidade, porque o Senhor Deus está a realizar um julgamento neste tempo que nós estamos a viver. Brevemente, o Senhor Jesus Cristo vai dar aquela última sentença. Aproveite o momento, aproxime-se de Jesus, apresente o seu caso, enquanto ele está ainda com a porta aberta. Porque quando a porta da graça se fechar, vai se cumprir o livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Continua justo, sendo justo ainda. O injusto, sendo injusto ainda. De que lado você quer estar? Do lado de Jesus? Do lado dos justos? Ou do lado de Satanás? O lado dos injustos? O desejo de Deus é que todos nós possamos herdar o reino dos céus. É que todos nós sejamos absorvidos diante dele no julgamento. Cabe a você, amado amigo, escolher de que lado você quer estar. É vontade do Senhor Deus
salvar você. É vontade do Senhor Deus absorver você deste juízo que está a acontecer neste exato momento. Deus preparou um lar eterno, onde nos habitaremos para todo sempre. Você não quer estar neste lar. Satanás tem se empenhado bastante para poder levar homens e mulheres à perdição. Mas não é a vontade de Deus que você se perca. Neste momento está a acontecer o juízo divino. Como é que está o seu caso diante de Deus? Estou a falar para alguém que se calhar viveu pecando e não sabe onde recorrer. E não sabe como é que está o seu caso. Convido você a poder entregar a sua vida a Jesus. Não tenha medo. Jesus Cristo perdoará você. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por esta mensagem que o Senhor nos concedeu. Estou a falar diante dos irmãos que se calhar não conheciam, não tinham conhecimento desta mensagem. Quero pedir que o Senhor os possa abençoar, os ajude a compreender cada vez mais e que possam se aproximar mais de si, que entreguem as suas vidas a ti, que o Senhor os perdoe, em nome de Jesus Cristo. Guarde e cuide deles e dos seus familiares, para todo sempre em Jesus. Amém. Muito obrigado, amados amigos, pela vossa atenção. Que Deus os abençoe.